Uma partícula obedece à função horária v igual a menos 2 mais 5t no sistema internacional. Determine. Vamos lá. Na letra A, ele quer saber a velocidade escalar, ou simplesmente velocidade média, né? Velocidade inicial, né? Perdão, corrigindo, velocidade inicial, tá? Não é média não. Média é quando você tem um valor médio, enfim, não. É velocidade escalar inicial, ou velocidade inicial. E a aceleração, né? Nesse caso, sim, a gente pode falar aceleração média porque ela é constante, né? Ou simplesmente aceleração ou aceleração escalar. Muito bem. Então aqui, pessoal, para isso é só um destaque. A gente vai pegar a fórmula que foi dada no texto, né? Ou seja, velocidade, ou seja, a função horária da velocidade, ela é velocidade é igual a menos 2 mais 5t. Então o que a gente vai fazer? A gente vai identificar quem é o menos 2 e quem é o 5. Então, fazendo a comparação com a fórmula da equação horária, aqui, ó, o V0 está paralelo, ou seja, pareio a quem? A menos 2. Então, bota aqui, velocidade inicial, menos 2 metros por segundo, tá? De acordo com o SI. Aqui a gente tem a aceleração, ela está paralela, ou seja, pareia a quem? Está ao 5. Então, aqui a gente tem 5 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A era só para identificar quem é o V0 e quem é o A, tá bom? Na letra B, ele quer saber a velocidade escalar no instante de 3 segundos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta fórmula e trocar o 3 pelo t. Então, aqui, ó. Né? Então, foi feito aqui. Trocamos, ó. 3, né? É um instante de tempo. Né? Aqui a gente troca na equação. 5 vezes 3, 15. Né? E aí, mais 15 com menos 2, 13. Então, a velocidade final, ou seja, a velocidade no instante de tempo de 3 segundos é igual a 13 metros por segundo. Tá? Então, vamos aqui a outra pergunta. O instante em que o móvel muda de sentido. Então, assim, se você que viu o vídeo anterior e se ligou, ou seja, o que é a mudança de sentido? É quando a velocidade final é zero, ou seja, ele seguia por um caminho, para e volta e retorna. Lembra do objeto sendo atirado para o alto, tá? E novamente, pessoal, essa pergunta só faz sentido quando você tem a velocidade inicial, ou seja, o sinal dela sendo oposto ao da aceleração. Então, voltando aqui no item A, aqui, ó, isso está acontecendo. Ó. A velocidade inicial, qual é o sinal? Negativo. A aceleração, qual é o sinal? Positivo. Então, essa pergunta da mudança de sentido faz sentido, tá? Ou seja, ela existe. Então, vamos a ela. Então, como já falei para vocês, nós temos que considerar que, nesse caso, a velocidade final ela tem que ser zero, ou seja, porque o móvel seguia por um caminho, ele para e retorna, dá meia volta, né, e retorna. Então, o que a gente considera aqui, ó. Então, a velocidade final, né, a velocidade final, zero igual a menos 2 mais 5t. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu poderia ter pego esse menos 2 e ter jogado lá para o lado do zero. Eu preferi não fazer. Então, preferi pegar o 5 positivo aqui, ó, jogar para lá. Então, aqui era positivo, para lá fica negativo. Ou seja, você troca a operação. Tá? Então, aqui a gente faz ó, menos 5t igual a menos 2. Então, atenção aqui, pessoal. O que eu fiz? Peguei o menos 5, que multiplicava o t, e joguei para o lado do menos 2. Para fazer o quê? Para fazer a divisão. Tá? Então, a gente tem menos 2 sobre menos 5, ou seja, menos 2 dividido por menos 5. Então, você faz menos com menos, na divisão e multiplicação, você pergunta, menos com menos, ó, mais 2 divididos por 5, 0,4. Instante de tempo, de acordo com SI, é medido em segundo. Tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, agora já é outra questão. Questão número 3. Vamos lá. O móvel parte do repouso, sendo acelerado constantemente a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Que velocidade escalar
é atingida após 2 minutos e 5 segundos de movimento, em quilômetros por hora. Bom, pessoal, no começo do vídeo, né, no começo da explicação da matéria, eu falei para vocês, né, que o instante de tempo, assim como a velocidade, podem ter outras unidades de medidas. E aí nós temos que ter o cuidado de efetuar as conversões corretamente. Só que, nessa questão, diferentemente das outras, a gente vai medir a velocidade em quilômetros por hora. Tá? Então, a gente vai trabalhar tudo bonitinho no SI, aí no final a gente efetua essa conversão. Vamos lá. Então, peguei as informações aqui do texto. Então, aqui, ó, vamos lá. Velocidade inicial. Por que a velocidade inicial ela é zero? Porque o móvel parte do repouso, ou seja, ele estava parado. Então, quando você olha para ele, começa a contar a partir dali, então ele tinha a velocidade inicial zero. E aí ele começou a ganhar velocidade, ou seja, ele começou a acelerar constantemente, né? A esse valor aqui de aceleração. Tá? Então ele quer saber qual vai ser a velocidade que ele vai ter após o repouso, ou seja, após atingir 2 minutos e 5 segundos de movimento. Tá? Então vamos lá. Considerei aqui a velocidade inicial sendo zero, né? A aceleração ali 0,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ele quer saber a velocidade final, ou seja, a velocidade nesse instante de tempo aqui, ó, de 2 minutos e 5 segundos. Então, como eu falei para vocês no texto, vamos por enquanto trabalhar tudo no SI. Então, trabalhar no SI é deixar o tempo em segundos, ou seja, eu peguei aqui, ó, 2 minutos e converti para segundos, ó, multipliquei por 60, tá? Multipliquei aqui por 60. Então, 2 vezes 60, 120. Então, 120 mais 5, né? Aqui estava o segundo normal, não mexi. 120 mais 5, 125. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui o tempo em 125 segundos. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a fórmula da equação horária da velocidade, essa aqui. Tá? E aí a gente coloca aqui, ó, velocidade final, não sei. Velocidade inicial, zero. Né, porque ele estava lá no repouso, mas ó, a aceleração quem é? 0,8, né, vezes, qual é o instante de tempo? 125. Então, 0,8 multiplicado por 125, ó, dá 100. 100 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade no SI, tá certo? Mas, como ele quer a velocidade em quilômetros por hora, nós temos que converter, porque o problema está pedindo isso. Então, a gente faz o quê? Pega o 100 e multiplica por 3,6. Esse é o método, ou seja, o passo para converter de metros por segundo para quilômetros por hora. E aí dá 360 quilômetros por hora. Beleza?